Olá, amigos. Eu sou Solomar Roquemboldt e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, legislação e, acima de tudo, respeito a você, cidadão, com a nossa informação. Hoje o nosso entrevistado será o presidente da FENATEMA, Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, Eduardo Anunciado Chicão. Ele irá discorrer sobre diversos assuntos de interesse de suma importância a você que nos assiste. Aguardem, vale a pena esperar. Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário, são as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. E dando continuidade ao nosso programa, hoje o entrevistado é Eduardo Anunciado Chicão, mais conhecido como Chicão no movimento sindical brasileiro. Ele é o presidente da FENATEMA, Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Águas e Meio Ambiente. Seja bem-vindo ao nosso programa, um programa de esclarecimento, de informação à nossa gente e, acima de tudo, cidadania. E de início eu gostaria de perguntar como surgiu o seu envolvimento no movimento sindical, Chicão? Primeiramente, queria agradecer, Solomar, a oportunidade de dar esse espaço para a gente do movimento sindical, de poder falar sobre a nossa vida, a nossa carreira e sobre a nossa atividade. Eu entrei no movimento sindical e não podia ser diferente, Solomar, através da indignação. O movimento sindical ele é movido por isso, indignação da classe. E na época eu sou funcionário da Eletropaulo. E na Eletropaulo ocorreu não pagamentos de hora extra de uma forma coletiva. E nós encabeçamos um movimento paradista, junto com o nosso sindicato, enfrentamos a situação, conquistamos as horas extras devidas e a gente ficou conhecido pelo sindicato naquele movimento e foi convidado a participar diretamente do movimento como dirigente, não mais como sócio do sindicato. É importante que você tenha conhecimento de como que surge o sindicalista. Geralmente é pela sua indignação em muitos momentos de que não é atendido uma necessidade, que não é atendido um direito do trabalhador. E aí surgem as grandes lideranças, como nós temos aqui hoje o Chicão, presidente da FENATEMA.
Recentemente no Brasil houve esse período de seca e a gente também comentou, ouviu comentários nos meios televisivos de que várias cidades tiveram até racionamento. Esse racionamento se deve ao caso fortuito que foi a seca ou a falta de investimento no setor de água no Brasil? Qual é o seu comentário a respeito? Isso é grave, viu, Solomar? Na verdade, é um conjunto de problemas, né? Primeiro, que isso sirva de lição para os nossos governantes, para que não ocorra novamente. Existe a estiagem, sim, né? A falta de chuva, e existe a falta de energia pela falta de chuva, porque a matriz energética nossa é hídrica, então não tendo água, não gera energia, não gira as turbinas. E estamos vivendo um problema sério, dependendo de São Pedro para ter água para matar a sede, para a higienização do povo e também para gerar energia. Problema muito sério. Então é falta de investimento, sim, porque isso poderia ser previsto com um trabalho sério, com um planejamento constante e um aprimoramento do sistema. O nosso sistema está arcaico, o modelo do setor elétrico está atrasado, está dependendo de uma grande reforma no modelo do setor elétrico, e isso a gente espera que agora, com essa lição que precisou de São Pedro deixar de jogar água, os governantes perceberem que o sistema é frágil. O nosso sistema, tanto na base de distribuição de água como a geração de energia, é frágil. A matriz hídrica ela está ultrapassada no sentido da utilização somente de água como principal recurso para a geração de energia. Nós precisamos ter alternativas para suprir a necessidade de uma seca, por exemplo, como está acontecendo agora. Que eu entendo que, na realidade, se existisse um investimento forte no setor de águas e energia, se existisse um planejamento correto, né, com perspectiva futuro, com certeza minimizaria o que vem acontecendo. No que tange ao setor elétrico, como o senhor acaba de comentar, a matriz energética é hidráulica. Como é que fica a situação dessas usinas eólicas que foram construídas, enormes usinas no Norte e Nordeste, sem linha de transmissão? Como se explica? Quem é o culpado por esse tremendo erro? Novamente, né, Solomar, isso é terrível. Planejamento. Não há o porquê esquecer de construir uma linha de transmissão. A linha de transmissão, para o leigo, é bom a gente dizer, é como eu colocar a caixa d'água e não colocar o encanamento para levar a água até a torneira. Né? Então não adianta eu colocar usina, fazer uma grande usina no norte ou grandes eólicas no nordeste, onde tem muito vento, e não levar o quê? O condutor de energia para distribuir isso daí Brasil afora. Isso é uma falha de planejamento grave e o pior, está onerando a nação, porque está sendo indenizado aquelas empresas que têm a geração eólica lá instalado, já a capacidade instalada e não transmitido, então estão sendo indenizadas mensalmente com milhões de reais dos cofres públicos. E uma outra coisa interessante a ser falado, as grandes usinas também lá do norte do país não têm ainda a licitação plena das suas transmissões, ou seja, elas vão terminar primeiro a usina para depois terminar a transmissão. É uma falha, tinha que terminar conjuntamente. O planejamento está falho no nosso país, precisa melhorar e muito. Isso é importante que você analise o comentário do presidente da FENATEM, Chicão, que infelizmente no nosso país está ocorrendo erros enormes de planejamento. Por quê? Porque você constrói uma usina, gasta-se milhões, é obrigado a indenizar pagando essas usinas após construída, sem ter uma linha de transmissão que ligue a produção ao consumidor. Para com isso. Isso aí não é Brasil que queremos. Tem que mudar essa realidade. Isso aí não é fazer política energética, Chicão. Isso aí é fazer politicagem em cima da energia, o que é inaceitável. Nós não podemos aceitar isso aí. Uma vergonha. Outro assunto que seria importante a gente comentar, você como presidente desta federação, que negocia pelo Brasil inteiro, em diversas áreas, tanto da água quanto da energia, como é que você está vendo as negociações? As empresas vêm valorizando os trabalhadores, vêm traçando uma política salarial motivacional para que eles continuem laborando com maior energia e maior produção, ou não é uma realidade? Como é que é a sua visão a respeito das negociações coletivas a nível Brasil? Olha, Solomar, esse é um problema grave também, envolve planejamento e uma questão estratégica no país. Existe sim, se pegar todos os acordos do setor que nós representamos, todos os acordos coletivos do setor elétrico brasileiro, por exemplo, todos têm ganho real detalhado no seu acordo coletivo. Agora, o que é o ganho real? É algo além da inflação no momento de valorar o salário da categoria. Mas aí vem a questão. Turnover aumentou demais no setor elétrico brasileiro. O que é o turnover? A substituição do trabalhador.
tira um trabalhador que recebe um salário superior e que tem um know-how, todo um cabedal de conhecimento ao longo do tempo que ele adquire, e coloca um jovem, que é necessário colocar esse jovem para aprender a trabalhar no setor. Só que a substituição de uma pessoa de ponta, que já detém todo o conhecimento, por uma pessoa nova que não tem tanta experiência, diminui a capacidade, né, a memória técnica do setor. E aí a empresa faz isso por quê? Para reduzir sua folha. No momento que você consegue, por exemplo, 5% de aumento e mais 2% de ganho real, 7%, você onera a folha em 7%. Eles fazem esse turnover, sai uma pessoa que ganha X e coloca uma pessoa que recebe 1/3 desse valor. A folha de pagamento recua, as folhas de pagamento dessas empresas continuam com o mesmo patamar anterior. O número de funcionários aumenta, o governo tem o discurso de que aumentou o número de carteiras assinadas, é um discurso político. Por outro lado, o setor elétrico está sendo esfacelado totalmente com a perda da capacidade técnica. Não investe no setor o valor que tem que investir para melhorar e tira ainda a capacidade técnica, a memória técnica, que é, na verdade, a eficiência do setor. A eficiência do setor está sendo prejudicada diretamente por conta dessa política. Você sabia disso? É importante prestar atenção. O que ocorre? Você diminui os altos salários da empresa, aquelas pessoas altamente qualificadas, e contrata jovens recém-formados para dar continuidade ao trabalho. O que, na verdade, é motivante para o jovem. No entanto, a empresa está sujeita a um apagão técnico. E esse apagão técnico, quando não existe a transmissão de conhecimento do mais antigo para o mais novo, quem vai pagar a conta é você. Você, usuário do setor elétrico, você, usuário de energia. Porque a qualidade, com certeza, não será a mesma. E muitas vezes não se divulga o contrário. Está se aumentando a quantidade de empregos, de trabalhadores empregados, mas e a qualidade? O que nós queremos é um trabalho digno, com qualidade e salários justos. Porque não adianta você trocar 3 por 1 sem aquela qualidade que você merece, cidadão. Então essa preocupação a gente tem que ter, e é importante nesse momento levar essa mensagem do presidente da FENATEMA, que conhece e vive o dia a dia desses trabalhadores da área de energia e da área de água. Eu também precisaria de que você falasse, para aqueles que nos assistem, ter noção do universo de trabalhadores que você representa. Quanto que significa que a FENATEMA representa a nível Brasil de trabalhadores de água e energia? São 160 mil trabalhadores em todo o Brasil, trabalhadores essenciais, né, de área de infraestrutura desse país. Pessoas que doam sua vida para o bom funcionamento do país. Pessoas que não são enxergadas no dia a dia. Só conhecem, só lembram de um eletricista, só lembram de um técnico em eletricidade ou de um engenheiro quando falta luz. Só lembram de um trabalhador do saneamento quando você tem um cano estourado na frente da sua casa ou um buraco com vazamento de esgoto. Aí lembram, porque esses trabalhadores não são vistos, são invisíveis, mas são essenciais para o bom funcionamento do nosso país. E a gente representa uma gama de 160 mil trabalhadores desse setor. São 160 mil trabalhadores essencial, que executam a sua atividade laboral, uma atividade fim, que vem direto no atendimento a você, que é o usuário, tanto da água quanto da energia. E muitas vezes não se presta atenção, mas são realmente invisíveis, porque a gente só nota e sente a sua falta no momento que falta uma energia ou que falta água. Isso aí é uma realidade que é bom que a gente reflita nesse momento. Eu também tenho a necessidade de levar a nossa gente, informar. A FENATEMA vem fazendo algum trabalho no que tange a redução do horário para 40 horas semanal? Sim. Nós entendemos que é fundamental a mudança da legislação, né, que seja votado na Câmara Federal e nas assembleias também, em todo o país, a redução de jornada. Não porque o nosso setor especialmente precise disso. Nós conquistamos isso nos acordos coletivos. Nós já temos grupos de trabalhadores nossos que trabalham 37 horas e meia semanais. Essa conquista a gente já conseguiu através de negociação e de muita luta na categoria. Mas é importante dizer que se a lei nos respaldar com a redução, você consegue lastrear, garantir esse direito de fato e perpétuo. Porque o que a gente faz a negociação em um ano, no outro ano, se o sindicato não negociar e não brigar forte para manter, o capital vem para retirar esse benefício, porque é só um acordo, não é lei. Então, a gente já tem até melhores condições do que a 40 horas. Mas nós estamos engajados nessa luta, sim, para reduzir, para garantir a perpétua disso de forma de lei, e não de acordos coletivos. É interessante que você preste atenção de como é o movimento sindical, como é o sindicalista. Mesmo tendo garantido para aqueles seus representados já
até menos de 40 horas, 36 horas semanais, está preocupado em garantir o direito a todos os trabalhadores. Que venha uma lei para que ele dê suporte no sentido de que a lei garanta 40 horas. Porque, como você fala, é muito interessante, muito interessante. O empresário chega e não quer saber que o trabalhador trabalhe 40, tenha mais descanso, tenha mais convívio com a sua família, ele quer que o trabalhador produza, independente de horário. E se não ficar regulamentado em lei, com certeza quem vai pagar a conta é o trabalhador. Em pagar a conta, eu não poderia deixar de falar em uma lei que foi criada, no meu entender, um enorme engodo, que é o fator previdenciário. Essa lei, a FENATEMA vem fazendo algum trabalho para que se extingua esse fator previdenciário, que na verdade é um famigerado detonador de um direito conquistado, que é aquilo que o trabalhador paga, porque ele paga 10 e só poderá receber 6, 8. Então, na verdade, a FENATEMA vem fazendo algum trabalho nesse sentido? Sim, sim. Não só a FENATEMA, todo o movimento sindical brasileiro está engajado, né, que os nossos parlamentares votem de fato, se posicionem relativo à matéria. Porque o fator previdenciário é um dos engodos do nosso país. Né? É que eu vi um exemplo de um colega e quero dizer aqui para os telespectadores aqui esse exemplo. O que é o fator previdenciário? É como se você pagasse a prestação de uma casa, para ter uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então você paga a vida toda a sua prestação, que é a sua aposentadoria, essa casa. Só que na hora de receber essa casa, em vez de você ter uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, você recebe 1 quarto, uma cozinha e um banheiro mal acabado. Porque é isso, o fator previdenciário ele reduz a entrega do seu patrimônio construído a vida toda. Você fez uma reserva matemática na Previdência e no final das contas, depois de contribuir tanto tempo, você é onerado, você é prejudicado no seu recebimento por conta de uma tabela que define que a sua idade e o tempo seu reduz, cria esse fator maldito que desiguala as pessoas por causa da perspectiva de vida. Dizem que vai ter que pagar mais tempo, vai onerar. Isso não é verdade. Que refaçam essa tabela, que mudem a forma de cálculo, que mudem a forma e que tenha a oxigenação da Previdência, pessoas novas entrando para garantir as pessoas mais velhas que saíram. E extingue esse fator previdenciário. O que a FENATEMA fez de fato, e está conversando com outras federações para fazer, Solomar, é o seguinte: nós mandamos uma carta para todos os deputados e todos os senadores, alertando eles que eles têm que votar agora a posição dele sobre o fator previdenciário, ou se manifestar para a gente. Qual a posição de cada um deles? Porque agora nós tivemos um grande ganho que poucas pessoas perceberam no Congresso Nacional. Hoje o voto é aberto. Hoje o voto é aberto. Então cada um que está lá vai ter que se manifestar e se posicionar e mostrar para a gente a sua posição de fato. Não dá para se esconder mais atrás do voto. Fazer um discurso de que vai votar a favor do trabalhador e na hora de apertar o botãozinho não votar a favor. Hoje nós enxergamos qual é o voto. Então nós estamos exigindo deles, dos que estão lá, uma votação imediata. Um pedido, uma solicitação de votação do fator previdenciário. Queremos ver a posição deles. Porque a eleição está aí. A eleição está aí. E nós só vamos votar em quem respeita trabalhador. Quem não respeita trabalhador não vai ter voto de trabalhador. Porque na verdade, sempre no nosso país, quem acaba pagando a conta é o trabalhador. E você não pode contribuir uma vida de trabalho para no final, no momento de você gozar a sua aposentadoria, descansar, ser glosado parte desse dinheiro. É o que acontece com esse fator previdenciário. No entanto, existe uma esperança no fim do túnel, porque este fator previdenciário, existe um projeto de lei que já tramitou no Senado Federal, foi aprovado pela extinção do fator previdenciário e encaminhado à Câmara Federal para votação. Só que fazem 6 anos que foi encaminhado à Câmara Federal. E por que os deputados não votam, Chicão? Essa é o X da questão, Solomar. Hoje, qual a composição da Câmara? Isso é importante, você que é trabalhador, telespectador, prestar atenção nisso. Na Câmara nós temos 70 deputados ligados aos trabalhadores. O restante são ligados ao empresariado. Empresariado, setor rural, na verdade é ao capital, não ao trabalho. E eles estão trabalhando e criando legislações e criando situações favoráveis a quem eles representam, não aos trabalhadores, não ao Estado, e sim a que eles representam, as grandes empresas, os grandes conglomerados de industriais e rurais e tudo mais que a gente conhece. Então o trabalhador tem que ficar atento a isso, mudar essa correlação de força lá e colocar mais representantes nossos lá dentro. Porque só assim que a gente consegue mudar esse país.
ter um país mais justo, mais fraterno, mais digno e mais igualitário. Porque o que nós vimos hoje é isso, engavetamento de algo que é muito bom para o trabalhador, né, que seria o fim do fator previdenciário, é bom para todos, para quem está começando a carreira e para quem está aposentando. O engavetamento disso por questões mesquinhas, por jogadas políticas e por interesses outros que não da nação e não do trabalhador. Por você que nos assiste, vamos refletir em conjunto. Esse fator previdenciário, ele está prejudicando quem aposentou, porque reduziu o valor que você teria para passar o seu final de vida com tranquilidade. Ele está prejudicando quem irá se aposentar amanhã. E mais, a você jovem, que nem começou a trabalhar, que irá começar a trabalhar amanhã, já está sendo prejudicado. Porque você vai ter a certeza de que pagará uma coisa e terá direito a usar simplesmente de 60%, 80% deste valor. É inaceitável. No entanto, o projeto que determina a extinção desse famigerado fator previdenciário já foi aprovado no Senado há 6 anos. Está na Câmara Federal para que os deputados votem. Eu acho que a gente poderia até fazer um pacto com os nossos deputados federais. Nós poderíamos fazer um pacto. Se até as eleições esse projeto não for votado, porque ele é favorável aos trabalhadores, o deputado com mandato não leva o voto do eleitor, porque vocês, deputados federais, são eleitos pelo nosso voto. E deste modo agora é o grande momento da população se unir. Eu acho que tem que surgir essa corrente, Cão. Tem que surgir essa corrente no sentido de que o deputado está lá para representar quem os elegeu, que são os trabalhadores da população em geral, e votar projetos que favoreçam a nossa gente. E não deixar. Porque esse projeto, da forma que ele está, esse fator previdenciário, sabe quem que ele favorece, Cão? Favorece os bancos, favorece os grandes grupos de previdência privada, porque quem tem um salário um pouco maior, faz a sua previdência privada, enquanto que aquele que tem um salário menor não pode, e após a sua aposentadoria vai morrer de fome. O que é isso, gente? Não é o Brasil que nós queremos. Pare com esse negócio. E é importante também a gente lembrar que esse ano é um ano eleitoral. Perfeito. Qual a sua orientação, o seu comentário a respeito dessas próximas eleições para o nosso eleitor, Chico? Primeiro, Solomar, quero dizer que eu não sou desses que ecoam que político não presta, que o sistema é falido. Não, o nosso sistema é muito bom. Ele foi montado para um vigiar o outro. O executivo, o legislativo e o judiciário. O papel do legislativo, que é quem está engavetando as leis que a gente está comentando aqui, é além de criar leis e situações favoráveis para a população, para a sociedade, é vigiar, é fiscalizar o que o executivo faz. Então eu acredito que existem pessoas boas. Então, como eu já disse numa outra resposta, temos que avaliar, separar o joio do trigo. E agora é o momento. Se quem é bom não se manifestar, ele passou a ser ruim para nós. Então nós estamos forçando uma situação e é isso que a gente está propondo. Vamos apertar, cada um pegue o seu deputado que votou e cobre dele uma posição política. De que lado que ele está. Fazendo essa separação de quem é bom e quem é ruim, aquele que for bom, que tenha nossos votos, que tenha a manutenção da sua cadeira. E aquele que só vota contra, que só cria projetos famigerados contrários ao trabalhador, contrário à classe trabalhadora, que seja colocado para fora. Porque eles, se juntar só empresário, não elege ninguém. Quem elege é a grande sociedade, é o povo, é o trabalhador, é o grande grupo de pessoas, não é pequeno grupo de pessoas. Essas pessoas formam opinião, colocam dinheiro na mídia, fazem investimentos em campanha. E eu falo para a população, não venda seu voto não. Não venda seu voto não. Vote sério, vote com dignidade, vote em pessoas que lhe representem, que façam o bem da sociedade brasileira. É isso que a gente pede e conclama. É um momento importante que você, cidadão, deve de analisar com carinho aqueles que irão representar no Congresso Nacional. Porque nós não somos contra o empresário, não. Agora, quem conhece as necessidades dos trabalhadores são os trabalhadores, que hoje não chega a 30% do Congresso Nacional. Quem está no comando da nação são os caciques, que têm o poder do dinheiro na mão. Dinheiro não deve de comprar o voto. Você não deve de vender, deixar se ludibriar. Estude, pesquise, pense, consulte para votar certo. Porque nós temos condições, Chicão. Eu posso falar para você, eu conheço 27 países de nosso grande mundão. O Brasil é o melhor país do mundo. O que precisa é uma justiça social, uma distribuição de renda justa para que a gente possa alavancar essa grande nação que é o Brasil. Chega de nós colocarmos lá aqueles que só visam o seu próprio bolso.
Este é o momento, porque este ano é um ano de eleição. Chicão, eu também precisaria informar a todos aqueles que nos assistem quais são os seus planos estratégicos futuro para a FENATEMA que o senhor preside. Porque me parece que o senhor hoje é um dos presidentes de federação mais jovens do Brasil. Isso é uma realidade? Cara? Sim, sim. Não foi feita essa pesquisa, mas eu não conheço ninguém mais jovem. 40 anos, presidente de uma federação e uma responsabilidade muito grande nas costas, porque tudo que a gente faz repercute e a gente forma opinião. E estrategicamente esse é o papel da nossa federação. Nós não queremos representar o trabalhador e dizer para ele, é isso o caminho que você tem que seguir especificamente. Nós queremos formar massa crítica. Nós queremos que o nosso trabalhador lá na ponta, né, nós representamos o sindicato. Nós queremos que os nossos sindicatos repercutam isso para a base. Que o trabalhador nosso seja um trabalhador consciente. Um trabalhador capacitado, consciente, conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Né? As pessoas têm que ser nacionalistas. Nós queremos o bem, como você falou. Nós vivemos no melhor país do mundo. Nosso país não tem catástrofes, não tem problemas tão sérios. O nosso problema é conjuntural, criado por nós mesmos. Nosso país é um mundão, tem de tudo. Você tem o frio da Europa, você tem o calor do Caribe, você tem a zona temperada da Baixa Europa. Você tem tudo aqui no Brasil de clima, você tem alimento abundante, você tem um povo maravilhoso, alegre, com capacidade intelectual e criativa para fazer de tudo, e o que a gente não consegue é organizar isso. É o tal do planejamento que a gente falou no começo da entrevista. Então, o nosso papel, o nosso plano estratégico é organizar os nossos sindicatos, estruturá-los de forma em todo o país. Estamos criando secretarias em todo o país da FENATEMA, para organizar por estado, porque como o nosso país é tão grande, Solomar, é um continente, na verdade, tem necessidades específicas. Então a gente tem que estudar por região a necessidade e criar massa crítica de trabalhadores nessa região para melhorar a realidade regionalmente. Parabéns, parabéns. Eu acho que este é um grande momento, um momento de conscientização do trabalhador. Porque o trabalhador esclarecido é um trabalhador que irá pensar nas suas atitudes, nos seus atos, e irá com certeza produzir muito mais, porque terá um retorno melhor por parte das empresas também. Sim. Então essa consciência, Chicão, entendemos ser de suma importância para alavancar esse nosso país, que segundo muitos falam gigante adormecido, está na hora de acabar com isso e fazer o gigante que anda, o gigante que caminha. Porque nós aqui, conforme você falou, nós temos clima, gente, e além do mais, os países ditos desenvolvidos têm uma safra por ano, 6 meses ficam embaixo do gelo. Nós aqui temos condições de ter 3 safras anuais. Nós podemos alimentar o mundo. Você vê o potencial que nós temos como fantástico. Esse nosso país é fantástico. Chicão, eu queria agradecer a sua participação, deixar o nosso programa Uma Janela para a Cidade sempre aberto, para quando você visitar o nosso estado, vem aqui, traga a sua mensagem, porque o objetivo de nosso programa é um programa de cidadania, informação, em especial a respeito a você que nos assiste. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.